Olá pessoal, professor Delvaney aqui. Então neste vídeo será mostrado a biblioteca ActiveAware. Trata-se de uma biblioteca disponibilizada pelo fabricante Texas Instruments. O objetivo dessa biblioteca é atender os dispositivos da família TM4C com funções, protótipos de funções e arquivos de programação, exemplos, drivers e diversos outros recursos que vão facilitar a programação de códigos e firmwares. Então é uma biblioteca bem interessante, certo? Ela é bem interessante porque ela vem alguns protótipos de funções que dispensam o usuário de fazer toda a programação e fazer a devida o devido mapeamento da folha de dados e o manual do microcontrolador. E essas funções já vêm com os valores dos registradores, então o usuário com alguns comandos consegue configurar algum periférico, certo? Então essa biblioteca ela vai ser utilizada no presente contexto. Então, uma vez que o usuário está no site do fabricante, na página em que se disponibiliza a biblioteca, o procedimento inicia-se através do clique no botão aqui Get Software. Ressalta-se que é uma biblioteca livre e que o fabricante ele não cobra alguns direitos dela. Por outro lado, ele também não recomenda que ela seja utilizada diretamente em produtos. Então o usuário tem que ter o bom senso na hora de incorporar o que aqui é disponibilizado. Então, ao clicar em Get Software, o usuário é conduzido para essa janela. Então, nessa janela, o usuário encontra uma série de arquivos e documentos, tá? A biblioteca propriamente dita, ela está aqui nessa linha aqui, Full Release, tá? Então esse aqui é o link. Os demais arquivos se referem a arquivos auxiliares para alguma determinada função que o usuário vai desempenhar, tá? E é interessante ressaltar essa parte aqui, Related Documentation and Utilities. Tá? Aqui é bem interessante porque o usuário vai encontrar guia para diversas funções que são disponibilizadas ali nos arquivos, tá? E, inclusive exemplos. Então, é recomendado a leitura desse material. Então, no nosso caso, basta aplicar aqui no software. Observem que será solicitado um cadastro. Se o usuário não possui um cadastro no site do fabricante, ele tem que fornecer essas informações e concordar com os termos do fabricante, e isso vai propiciar o download do componente. No meu caso, eu já fiz o download, eu vou pular para a próxima etapa, que seria a instalação propriamente dita. Então, observem que eu já fiz o download e já transferi para uma pasta de meu interesse. O arquivo está aqui, swtm4c. Então o usuário vai clicar com o botão direito do mouse, vai clicar em iniciar como administrador, ele vai aceitar a caixa de diálogo. Então aqui começa a instalação. É uma instalação bem simples. O usuário é solicitado ao usuário a concordância com os termos ou não. Então aqui é interessante, pessoal, a gente precisa memorizar esse caminho aqui, tá? Então eu já vou copiar ele, tá? A princípio eu não mudo, mas o usuário tem toda a liberdade para escolher outro caminho. Então a gente vai instalar. Observem que eu já instalei a biblioteca e a fim de facilitar e não tornar esse vídeo muito longo, eu não vou passar por esse processo, tá? Mas a princípio a instalação é bem tranquila. Então eu vou utilizar aquele caminho. Opa, ele não copiou. Então a gente vai manual, TI. Então basicamente todos os arquivos da Texas estão aqui. É importante conhecer esse diretório porque eventualmente o usuário vai manipular arquivos que estão aqui dentro. Então observem que a gente tem aqui activeaware.c. Vou dois cliques aqui
E tem uma série de arquivos que são interessantes aqui, tá? Um deles é o examples. Então, o usuário explorando aqui examples e board, tem algumas placas aqui, e a placa de interesse no presente contexto é essa aqui, ó, TM4C123. Observem que tem uma gama de exemplos. Cada exemplo aborda um determinado periférico. Então, se o usuário tem dúvida sobre como usar o periférico, ele pode acessar algum exemplo. Então, vamos supor que se tenha dúvida sobre interrupções. Aqui tem um projeto pronto que o usuário pode executar no Code Composer. Então, por exemplo, observem que eu peguei já esse interrupts e abri no Code Composer. Então tá tudo aqui, ó. Esse programa está pronto. O usuário consegue, conectando uma placa da ativa, a TM4, ele consegue rodar esse código e avaliar o funcionamento da mesma. Certo? Então, uma coisa que é interessante aqui são as funções. Observem que aqui ele está usando o artprintf. Ó, essa função aqui, essa é uma função da biblioteca AtivaWare, certo? Então, vamos consultar aqui o documento. Ó, mapgp.io, todas essas funções aqui, o usuário ele deveria configurar tudo que está dentro delas, passo a passo. Só que o fabricante já fez isso. Então, essa biblioteca ela acaba se tornando um elemento indispensável no início de programação e na jornada do programador ali para se familiarizar com esse dispositivo, certo? Então, pessoal, observem que a biblioteca já está instalada e agora nós vamos avaliar como isso está sendo visto do ponto de vista do Kyle, que é o que nós temos interesse. Então eu vou abrir meu Kyle aqui, tá? Observem que o que eu quero saber é se o Kyle ele consegue enxergar a biblioteca. Então eu vou vir no Pack Installer, tá? Então tá aqui TM4C. Então eu vou consultar lá o dispositivo de interesse, tá? 123 GH6PM, tá aqui. O que é importante ressaltar, pessoal, quando se instala a biblioteca AtivaWare, ao selecionar aqui em Devices o dispositivo, a gente tem que consultar aqui no ambiente direito. E aí vocês vão observar que para esse dispositivo tem uma biblioteca instalada, certo? Quando se instala o Kyle pela primeira vez sem instalar essa biblioteca, isso não vai acontecer, tá? Observem que o Kyle ele tomou conhecimento da instalação da biblioteca. Então o usuário pode usar os arquivos da biblioteca no Kyle, tá? Então o objetivo deste vídeo era apresentar esse conteúdo. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.